Fala pessoal, está começando o nosso encontro mensal, o Tijolo por Tijolo, este que é nosso podcast na qual abordamos o tema de real estate. E nesta 12ª edição, hoje completando um ano, eu tenho o prazer de receber Alexandre Dalpiero, da HBR Realty, para falar um pouco sobre a tese da companhia, falar um pouco sobre o setor. Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui comemorando, né? Um ano do Tijolo por Tijolo. Um prazer estar aqui com você. Eu agradeço aqui a sua participação. E para a gente começar esse bate-papo, queria primeiro que você fizesse uma breve aqui apresentação de quem é Alexandre Dalpiero, um pouco do seu background na indústria e trazer para o investidor que não conhece ainda a fundo a tese de HBR, comentar um pouco sobre a companhia e aí depois a gente fala um pouco sobre o cenário e um pouco mais sobre a tese. Boa. Primeiro, obrigado. Vamos lá, eu sou Alexandre, eu trabalho na área financeira há bastante tempo. Comecei minha carreira no Banco Icatu, lá no Rio de Janeiro. Do Icatu acabei trabalhando no banco da família Steinbrück aqui em São Paulo. Depois fui para Suzano, Tishman Speyer, UBS, o banco, WeWork América Latina, Gazit e hoje estou na HBR. Sempre em papéis de área financeira, na diretoria financeira e nos últimos 15 anos muito próximo do setor imobiliário, que é um setor que eu particularmente gosto muito. Hoje eu estou na HBR e aí apresentando um pouco a HBR, a gente vai falar um pouco da tese aqui. É uma empresa de properties, ela abriu capital em 2021. Ela é uma empresa fundada pela família Borenstein. Acho que é importante você ter um controlador forte que entende muito bem o setor imobiliário. Então a família entende muito bem como funciona o setor imobiliário no Brasil. E eu acho que isso é uma grande vantagem. Então acho que vai ser legal aqui a gente poder falar um pouco mais de HBR, falar um pouco das nossas verticais, falar de negócio, como a gente vê o mercado. Então, tem bastante coisa aí para falar. Legal. E para começar falando um pouco sobre a companhia, queria explorar um pouco os números do quarto trimestre. A gente se aproxima aqui da safra de balanço do primeiro trimestre de 2025, mas o que a gente já tem consolidado, divulgado, foram os números do quarto trimestre. Eu queria começar falando um pouco sobre o crescimento de receita que a gente observou no quarto trimestre e se você pode detalhar para a gente aqui quais foram os principais fatores que trouxeram esse crescimento, um crescimento um pouco mais de 11% em base anual, falando de receita líquida. E se quiser já fazer um panorama com números operacionais, como que vocês têm olhado em termos de perspectivas operacionais, estratégia operacional e como que isso se refletiu no quarto trimestre. Vamos lá. A melhoria operacional tem sido quase que um mantra nosso interno. A gente tem trabalhado muito isso. Eu cheguei na HBR em setembro de 2024 e isso é parte do nosso dia a dia. A nossa diretoria hoje está 100% composta, então a gente tem o Alexandre Bicudo como o diretor de operações, o Alexandre Nakano como nosso CEO e eu na parte financeira, então a gente consegue agora orquestrar melhor esse plano. E acho que o quarto T já mostra muito o reflexo desse trabalho. A receita, primeiro acho que é importante ressaltar, a gente passou um marco histórico para nós, os 150 milhões de reais na receita líquida, um aumento relevante quando a gente compara com o período anterior, e de fato isso é explicado muito por conta dessa melhoria operacional. Então, a redução dos descontos, a redução das concessões, os próprios grace periods dos contratos vencendo, isso acaba gerando mais resultado. E cada vez mais a gente tem perseguido isso, redução de inadimplência, recuperação de valores, ter uma ocupação maior. Então acho que é um reflexo, o quarto T ele acaba coroando uma melhora operacional e acho que vale destacar dentro das plataformas dos shoppings, que tem um crescimento de quase 10%, e o Convém, que é a nossa plataforma de conveniência, aquele varejo de proximidade, que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele, que também teve um aumento expressivo de quase 50% quando a gente compara o período. Então, acho que é um reflexo do que a gente está fazendo no aspecto operacional que começa a refletir nos números. E em termos de tamanho dessa operação, como que fica dividido assim, essa receita entre Convém, o shopping e as outras linhas de negócio? Como que está mais ou menos dividido em termos de relevância hoje? A gente tem... Eu vou responder a sua pergunta de uma forma diferente. A gente tem uma área que é o setor de shopping bastante resiliente. A gente já tem o Shopping Mogi, que ele já está maturado, uma ocupação bem expressiva. O Shopping Suzano, que também tem uma ocupação importante. Shopping Olinda, que está ainda com uma vacância ali na casa dos seus 10%.
mas tem também um NOI importante. Então é um setor mais resiliente e que agrega bastante no resultado operacional. O Convém, ele é uma plataforma que está indo para o estágio de maturação. Então ali você tinha, quando a gente olhava no passado, uma ocupação ainda na casa dos seus 70%, 75%. A gente ainda estava assim, encontrando na parte de custo, então a margem acabava sofrendo um pouco mais. E o que a gente apresenta nesse ano é uma melhora operacional muito dessa plataforma. Já chegamos no potencial? Entendo que não. Mas a gente já tem uma margem superior a 70%, um resultado que já chega aí próximo, com bastante relevância dentro do nosso resultado global. Então, assim, é importante ressaltar ali que, de fato, tem melhorado e a gente vê como uma melhora mais ainda para frente. Até uma das perguntas do nosso call de resultado foi se a gente viu com surpresa o resultado do Convém. E a resposta do Nakano foi que não, porque a gente está no operacional, a gente sabia do potencial da operação e a gente sabia que ia chegar lá. E a gente acha que tem mais ainda para contribuir. E outra linha de negócio que tem uma relevância grande são os corporativos e que são mais estáveis também com 100% de ocupação. Então, a gente vê a distribuição bem equivalente. Opportunities talvez é o que menos contribui, que são basicamente os hotéis e o self-storage, que a gente tem lá um mais box, mas de certa maneira os outros meio que têm uma certa equivalência entre si. Legal, e até antecipando aqui talvez um tema que eu iria explorar um pouco mais à frente, você comentou sobre, né, esse crescimento da Convém, e é um negócio, um setor que divide opiniões, né? A gente anda por São Paulo, por exemplo, e vê o formato de fachada ativa, embora vocês tenham um produto específico, mas queria que você explorasse um pouco dessa característica desse produto, porque quando a gente olha para a formatação na forma que foi desenhado fachada ativa em geral, né, a indústria de fachada ativa, tem muitos espaços que são vagos, mas vocês têm conseguido transformar um mix de loja ali bastante interessante, que tem se refletido em uma boa ocupação. Então eu queria que você trouxesse aqui para a gente, né, uma percepção de quais são as diferenças aqui hoje de uma fachada ativa comum, se assim podemos dizer, no empreendimento residencial, e o que vocês trazem de implementação dentro da Convém. Boa. O Convém, ele é o que a gente chama lá do varejo de conveniência e de primeiro atendimento. E quando a gente fala de fachada ativa, acho que a sua pergunta é muito boa, porque de fato a fachada ativa divide um pouco opiniões. Então eu acho excelente a gente pegar esse momento para falar um pouco mais sobre isso e mostrar aí um pouco do diferencial da tese da HBR. Quando a fachada ativa ela veio do benefício do zoneamento da cidade. Então, você tendo a ideia do plano era, de fato, você tendo os comércios embaixo dos prédios, você facilita a integração da cidade, diminuindo o uso de carro, vaga. Era um pouco essa a tese que tinha por trás. O que, de fato, acabou acontecendo, e aí é um pouco que vai de encontro à sua pergunta, é que a gente vê uma quantidade muito grande de espaço vazio, e eu acho que uma palavra, de certa maneira, apropriada seria espaços um pouco negligenciados. Acho que é uma definição boa. Nós vimos como uma oportunidade, porque de fato o shopping center ele é muito bom, ele tem uma sinergia muito grande com a cidade, mas o espaço é meio que escasso. Já esse tipo de ativo, a gente consegue permear muito bem pelas áreas mais adensadas da cidade, com um gasto muito menor do que um shopping center. Então a ideia seria ocupar essas fachadas ativas com um mix interessante e aí criar esse mix, porque ele não fica só um negócio específico de um prédio, a gente acaba criando. Quando a gente criou a marca e começou a divulgar essa marca de forma mais intensa, passou a ser uma certa referência. Você já consegue ver alguns dos nossos convênios que as pessoas falam, por exemplo, da Rebouças, o que fica embaixo do Hilton. As pessoas comentam, quando eu vou pro Hilton, eu janto no restaurante que fica embaixo. Eu passei ontem lá no Convém Wide, tava cheio. Mesma coisa quando vai no BCP aqui no Itaim. Esses centros de conveniência, eles acabam se tornando pontos de referência na cidade. E o mix, acho que é parte fundamental desse negócio. Por quê? Você não vai ter ali uma loja de bolsa, uma loja de sapato. Você vai ter um mix que de fato atende restaurante, um pouco ali de farmácia, mini mercado, eventualmente uma adega, lavanderia, que são itens que a sociedade vai consumir na redondeza.
E, de certa maneira, quando você tem isso embaixo de um prédio, você agrega valor e você não tira valor do ativo. Acho que um ponto que incomoda muito as pessoas é ela morar num prédio desse e embaixo tá vazio, ou ter um empreendimento, um estabelecimento que, de fato, tire valor do apartamento que ela comprou ali com muito esforço e muito custo. A gente faz o contrário, a gente agrega valor para o prédio. Então, e tem vários casos, a gente tem um que a gente inaugura agora no final do ano, que é com a Cury. São 6.000 apartamentos no complexo. Então, assim, a gente brinca que se a gente fechar ali e subir um muro, só quem está ali já consome o que aquele Convém vai entregar. A gente inaugurou agora, no começo do ano, o Convém Klabin, ali na região da Klabin. Ele já abriu com uma ocupação superior a 90%. E assim, com esse mix, Decathlon, tem ali restaurante, uma adega, então assim, que são os itens que vão servir o prédio em cima. Isso adiciona muito valor, inclusive quando vendem o prédio, acabam remetendo um pouco que vai ter esse comércio de proximidade embaixo. Então o nosso approach foi como uma oportunidade, não como usar aquela área como uma mera área para ganhar espaço e poder construir mais. Nesse sentido, a gente participou das incorporações, porque é importante também você ter uma testada interessante para a loja, ter hidráulica, elétrica, espaço. A maioria dos nossos convênios tem garagem, então você tem a possibilidade de parar o seu carro. A gente sempre tem ali um cuidado muito grande com zeladoria, então você vai ter as câmeras, segurança, é limpo, bem iluminado. Acho que isso é um grande diferencial. E acho que a plataforma vem se provando nesse sentido, porque uma ocupação média aí superior a 85% e uma margem superior a 70%, acho que a gente ainda tem mais chão para percorrer e a gente está no caminho certo. A gente está hoje com aproximadamente 40 convênios, aí a gente teve umas inaugurações entre o quarto T e agora, então por aí é esse o número. E as unidades que estão sendo inauguradas agora e as que vão ser inauguradas, a gente vai começar a ver muito mais, porque elas estão de fato inseridas aqui na cidade de São Paulo. E são, de fato, os pontos nobres. Então, você vai ver muito no Itaim, na Pedroso, você vai ver em Santo Amaro, você vai ver na Vila Nova, você vai ver no Limão, você vai ver lugares bem adensados e estratégicos, onde a gente consegue capturar muito valor. Então, acho que a estratégia passa muito por isso. E, durante um tempo, ela foi questionada, e acho importante a sua pergunta, porque a gente consegue esclarecer um pouco, de conseguir ver na fachada ativa uma oportunidade de conseguir colocar ali esse varejo bem específico e que de fato tem uma rentabilidade interessante. E chama atenção essa característica que você explicou de que vocês participaram da incorporação do empreendimento. Acho que isso faz muita diferença, né? Porque é diferente de você olhar uma fachada ativa que foi feita e colocado para vender, para alugar aqueles empreendimentos e de maneira unitária, né? Uma vez que vocês já pensaram a estrutura, pensando no mix de loja que cabe dentro daquela estrutura, acho que isso faz muita diferença. E aí eu vou fazer uma pergunta que talvez eu já saiba a resposta que você vai me dar, dado que você já trouxe todo esse desenho da estrutura. Mas como que vocês enxergam, uma vez que vocês também detêm dentro do portfólio shoppings, se a Convém ela entra como um complemento ou se são mercados concorrentes, como que vocês enxergam aqui essa estrutura? Entram como complemento, sem dúvida nenhuma. Acho que a nossa capacidade, fazendo o gerenciamento dos shoppings, na gestão de mix, de como entender esse varejo para shopping center, a gente conseguiu fazer essa conversão para esse varejo de proximidade, para conseguir explorar isso na trincheira da cidade per si mesmo. Então é muito do cara e das famílias, eu preciso desse item, então eu passo no Convém antes ou depois do trabalho, ou então desce rapidinho, vai lá e compra, ou não, eu vou deixar meu filho na escola, ali tem um Convém, eu paro ali e resolvo a minha vida. E a modelagem desse mix, ela começa a ganhar corpo agora, porque é um pouco disso também. E acho que isso refletiu nos resultados de fechamento do ano e na melhoria das margens e do resultado do Convém. Porque é isso, você começa a maturar, o mix começa a se mostrar resiliente, você começa a atrair mais gente, para o cara ver, putz, ali de fato está indo super bem, aquele Convém está bem cheio, gostei, traz movimento, traz fluxo, e aí você começa a pedalar. E aí usar a expertise do shopping para lá faz todo sentido.
O trabalho que a gente fez, e a gente frisou muito isso nos nossos calls, era a questão do custo, que acho que era um pouco a pergunta que a gente tinha bastante. O que a gente conseguiu fazer foi estruturar a nossa despesa relacionada a isso para o volume que a gente tem hoje e para o volume que vai vir. Então, a gente não vê um aumento de custo nessa plataforma, então a gente vê, por consequência, abrindo novas unidades, uma diluição desse custo no tempo, melhorando, de certa maneira, a nossa margem para os próximos meses. É um pouco da nossa cabeça nessa melhoria operacional que a gente está implementando e como a gente olha a plataforma também. Então, acho que, olhando para frente, ela continua crescendo e ela não é concorrente do shopping. Tá, e pensando em novas unidades a serem feitas, sempre considerando estar junto na incorporação. Vocês não pensam em comprar uma fachada e adaptar. Sim. A ideia é sempre... Tem uma história antes de eu chegar que o Nakano sempre me conta e a gente tem um pouco essa conversa que há um tempo atrás, pós-IPO, a gente olhou bastante as fachadas ativas de diversos incorporadores. E aí o número que a gente tem foi que foram mais de 300 fachadas ativas que a gente olhou. E a gente acabou entrando em pouquíssimas, em 7, 8 específicas, que a gente conseguiu ter esse tipo de acordo de participar. Então a gente acabou fazendo com Cyrela, com a Cury e com a Elbo. São as nossas fachadas ativas em sua grande maioria. Então é um pouco disso, respondendo a sua pergunta, a gente olhou inclusive e de fato é um pouco isso. Falta às vezes uma exposição maior, não daria para encaixar ali. A gente já sabe mais ou menos o tamanho de uma farmácia padrão para uma esquina dentro de um convênio. Então, se a loja é muito curta, não tem fundo, não tem estoque, o teto é muito baixo, não vai vender. Então, isso aí foi fundamental na composição do nosso portfólio. Acho que faz toda a diferença. Legal. E aí, mudando um pouco aqui o rumo da conversa e tratando de 3 temas que, na minha percepção, são, acho que hoje, determinantes na trajetória da tese de investimento, queria que você abordasse um pouco para a gente, são as questões. A gente está num cenário de juros bastante alto e que ainda deve continuar subindo, segundo o nosso time de economia, eles estimam que a Selic ainda chega até 15,25, aí talvez a gente chegue no limite, né, de elevação de juros neste ciclo. É claro que a gente está passando também por um momento bastante delicado de cenário internacional, que eventualmente poderia mudar os rumos, né, dessa trajetória ao longo do tempo. Mas nesse contexto, queria abordar com você a respeito do CAPEX, né, que vocês têm daqui para frente, estima algo em torno de R$1 bilhão. Como que vocês estão pensando em termos de financiamento desse CAPEX? E vocês anunciaram recentemente a venda do Hilton, no começo do ano já tinha vendido, né, o Ibis AMB. Como que vocês estão avaliando, né, as alternativas, eventuais vendas daqui para frente e como que isso impacta em termos de endividamento da companhia, né? Hoje, se a gente olhar, ainda considerando o Hilton, mas olhando a grosso modo o portfólio de ativos e a dívida, a gente está falando em torno de 30% do valor dos ativos é o que vocês têm de endividamento. Então, considerando esse CAPEX daqui para frente, o nível de endividamento atual e esse movimento de vendas de ativo que a gente já começou a observar nesse ano, como que vocês olham daqui para frente e se tem já um critério, uma meta pré-estabelecida de futuras vendas de ativos até para reduzir essa alavancagem e eventualmente financiar esse CAPEX que tem daqui para frente? Tá. Sobre o CAPEX, acho que é sempre importante o número que você passou é um CAPEX de hoje até 2030. Então, assim, eu gosto de trazer sempre um outro olhar sobre esse número do CAPEX. A gente, pelo que a gente conversa com a nossa base, conversa com algumas casas de investimento, é um pouco a preocupação de todo mundo, que a gente tem um volume de CAPEX expressivo. E o que a gente tem conversado internamente é tentar mostrar também um pouco o outro lado da moeda. Na nossa cabeça, uma empresa de properties, o principal ativo dela é a capacidade de originação. E quando você tem, e aí olhando da perspectiva do copo meio cheio, a gente de fato tem um CAPEX para frente grande, mas é importante a gente ressaltar que são para bons ativos, boas localizações, ativos sejam eles comerciais, sejam do convênio. Então, assim, vamos dizer assim, as nossas safras futuras, elas meio que estão ali guardadas e elas ao longo do tempo vão sendo geradas.
Dito isso, aí a gente tem que, obviamente, contextualizar o cenário macro. Como você bem colocou, a gente hoje tem um cenário de juro muito alto. Então, por conta disso, a gente precisa reacessar cada um desses investimentos ao longo do tempo. Então, eu sempre gosto de lembrar também que em 2023, dezembro, eu acho que foi capa do Valor, no último dia, no penúltimo dia do ano, de capa dizendo que o juro projetado para 2024 seria de 9%. Então, assim, de fato, a gente fechou, estamos hoje com 14,25, como você disse, podendo subir. Então, assim, mudou completamente o cenário, as expectativas, tudo acabou passando por um processo de reformulação expressivo. Do nosso lado, a gente também está se adequando a esse novo momento. Muita coisa que a gente começou, a gente não consegue parar, então, de fato, a gente já tem grande parte disso equacionado com financiamentos imobiliários, com taxas compatíveis com projetos imobiliários. Então, esse stake está andando e a gente tem feito um trabalho intenso de reavaliar vários projetos para ver aquilo que a gente consegue postergar, atrasar um pouco, alguns deles saírem, eventualmente projetos que não fazem mais sentido e que a gente tem esse controle de conseguir sair. Então, isso tudo a gente está olhando de forma a readequar o gasto desse CAPEX a um novo cenário macro. Então, acho que isso é muito importante da gente dizer, porque esse tem sido grande parte do nosso trabalho. E aí entrar um pouco na história da alavancagem. De fato, a nossa alavancagem ela está um pouco acima daquilo que a gente entende como aceitável, como normal, mas muito por conta do ciclo imobiliário. Essa projeção dos juros, você desenhava um cenário sem maiores problemas e faz parte da empresa de property se alavancar para construir o ativo, né? Como se fosse a safra, você foi lá, botou uma grana, é capital intensivo. Isso exige que você ponha bastante dinheiro lá, mas depois você converte isso, você participa do ciclo como um todo. E acho que de fato agora a gente está indo nessa janela que você falou, que é a reciclagem do portfólio. Então a gente já fez o IBIS, a gente já fez, agora a gente assinou por coincidência ontem um compromisso com o Hilton, onde a gente de fato aí consegue ir melhorando um pouco mais essa percepção da alavancagem. E a gente tem outros ativos maduros, e aí acho que uma pergunta que pode surgir em relação a qual o critério. O critério é esse, são ativos que já estão ou atingindo a maturidade ou próximo da maturidade, que possam ser reciclados. Então acho que aí a gente continua avaliando e estamos aí na estrada com outros ativos, e são essas vendas de ativo que vão equalizar a nossa alavancagem. A melhora operacional ela é importante, é algo que para a gente é um mantra e a gente vai seguir, vai buscar sempre, mas a gente resolve a alavancagem com, de fato, a venda de ativo, onde a gente consegue baixar esse patamar para um patamar adequado ao nível de juros e esperar aí um próximo movimento. Acho que também é importante ressaltar que o mercado imobiliário está sempre aberto à oportunidade. Então, a gente viu algumas transações ontem sendo divulgadas, saiu no jornal uma negociação aqui na Faria Lima, a gente tem visto também o aumento dos aluguéis, principalmente aqui na região da Faria Lima, Pinheiros. Então, assim, a gente também busca aí ver como a gente consegue capitalizar aí na reciclagem, tirando proveito desse mercado, mesmo num cenário macro adverso. E pensando em indicadores, assim, métricas para essa decisão, vocês trabalham com algum cap de saída específico, ou é olhado caso a caso, metro quadrado, preço do metro quadrado? O que vocês consideram, de fato, isso aqui é aceitável para a gente assumir uma venda? A gente é o mais diligente possível. Acho que o nosso CEO, Nakano, ele já mencionou isso algumas vezes nos calls, que ele deixa muito claro que assim, tem vamos dizer assim, um pedido grande para a gente fazer venda dos ativos. E o que a gente tem explicado é justamente isso, que a gente vai vender não necessariamente no preço certo, porque isso acaba ficando bem relativo, mas de forma que você consiga extrair o melhor valor possível daquela transação. Então, tentar adequar o cap a uma transação de cap compatível, valor por metro quadrado que faça sentido. Então, são as métricas principais, eu diria. Um valor por metro quadrado, você vê ali de fato quanto aquele caixa vai impactar dentro do seu ciclo de investimento, você vê qual o cap da transação. Um cap muito fora, você não, é algo que é ofensivo para você, você meio que vai destruir valor. Você tem que ter, dentro das suas métricas, você tem que ter comprovações de que de fato você está fazendo um bom negócio, porque você no final do dia representa ali os acionistas. Então a gente tem um cuidado muito grande com isso.
e até mesmo num cenário adverso a gente vem conseguindo realizar as transações. Então, eu acho que é um pouco nessa linha e até então a gente tem tido um sucesso compatível aí com as vendas. E você comentou, né, sobre uma região específica que é a região de Pinheiros. A gente tem observado algumas transações recentes na região, tem ganhado relevância no noticiário, e vocês são um exemplo disso, né? Recentemente teve o anúncio do contrato com o Albert Einstein. Queria que você comentasse com a gente um pouco sobre essas perspectivas em cima desse ativo, dado esse contrato, que, na minha percepção, também é um contrato emblemático, e acho que consolida essa percepção de que Pinheiros está entre os principais nomes aqui em termos de região para Lages nesse momento. Sim, acho que tem aqui uma busca pela região. A região tem tido, não só agora, mas acho que nos últimos 5 anos, alguns empreendimentos imobiliários relevantes ali na região. O nosso ativo em específico, ele era um corporativo especulativo, então a gente fez, de novo, o nosso foco é muito localização, então ele é muito bem localizado ali em Pinheiros, na João Moura, pega a esquina, então assim, um terreno muito bom, e acabou chamando a atenção do Einstein para fincar a primeira plataforma deles desse lado aqui do Rio. Então acho que foi um casamento muito bom, a gente teve que fazer algumas mudanças no prédio para acomodar o Einstein, e acho que para a companhia é muito positivo. A entrega está programada para agora, era para ter sido em março, a gente está agora com a programação para abril, muito por conta dos atrasos gerados aí pela readequação do prédio, mas a gente entende que isso agora caminha de forma correta e que para a gente vai representar aí mais um degrau nessa eficiência operacional, começar a receitar o ativo, então a gente começa a trazer mais valor para dentro da companhia. E, de fato, é um ativo que a gente olha com muito carinho para ele. Um outro exemplo que eu posso dar, a gente tem um prédio similar na região da Paulista, ali na parte dos Jardins. Também muito bem colocado, mais ou menos 15 mil de ABL. Esse é muito a nossa expertise. A gente tem olhado muito para esse tipo de ativo. Não muito grande, não muito pequeno, ou um pouco mais pequeno. São os boutiques que a gente acaba chamando. Você acaba tendo uma procura grande por esse tipo de ativo, seja em Pinheiro, seja na região dos Jardins, Paulista, seja aqui na Faria Lima, e a gente tem dado um foco nessa vertical. Acho que se você perguntasse para mim, olhando para frente, onde você vai principalmente alocar capital, eu diria que no AAA, que é a nossa vertical dos corporativos, e no Convém e nos shoppings. Acho que é ali o nosso foco principal. E pensando aqui nas operações que vocês têm, inclusive agora no AAA que você comentou, Faria Lima, esse já de Pinheiros com um contrato bem desenhado. Até onde vocês enxergam que dá para ir pensando que o que é o maduro, né, na percepção do investidor que está ouvindo? Um empreendimento maduro é um empreendimento que é passível de ser vendido. Quando que vocês enxergam, esse ativo é um ativo maduro e é possível da gente considerar? A gente, e aí sem dar nenhum tipo de guidance, a gente tem trabalhado bastante olhando os ativos do portfólio. Diria que esses ativos incluídos de certa maneira, cada um com o seu específico, e a gente tem que trabalhar eles com cuidado, mas de fato a gente olha também a reciclagem desses ativos. Inclusive nos reportes do sell-side que saíram ontem com a notícia do Hilton, eles dão um pouco esse pano de fundo. Então, seguindo um pouco nessa linha do que é público, acho que segue um pouco por aí. O que a gente não olharia é um ativo que está ainda em fase de implementação, ainda em fase de construção. Então, a gente, para extrair o maior valor possível daquele ativo. Valores que já estão muito próximos, a gente sempre está avaliando para trazer retorno para o acionista. Obviamente que se tiver um deságio muito grande, um desconto muito grande, a gente não vai considerar a proposta. Legal. E aí, falando ainda de uma linha de negócios que vocês têm, eu queria comentar um pouco sobre o case do Hotel W. Tive a oportunidade recentemente de conhecê-lo contigo. Queria que você abordasse um pouco a respeito sobre essa operação, né? Ainda está num período de soft opening. Como que vocês estão enxergando em termos de desempenho e qual a perspectiva daqui para frente para esse ativo em específico? A gente está muito animado. Acho que a gente esteve lá na visita, foi um prazer te levar lá. É um ativo emblemático, acho que ele já é um dos ícones da cidade de São Paulo. Ele é muito bem posicionado, ele está em frente ao JK, em frente aos prédios da Camargo, então ali tem bastante cliente corporativo, Parque do Povo, muito perto da Faria Lima, então
ele está no melhor, muito bem localizado, no melhor centro financeiro da América Latina. E acho que ele já está se beneficiando disso. Então, mesmo em soft opening, ele já vem apresentando métricas bem relevantes. Assim, os restaurantes já estão funcionando muito próximos da capacidade normal deles. A gente ainda está num processo de abertura dos quartos por conta do soft opening, mas mesmo assim a gente já tem uma taxa de ocupação aí média entre 85% e 90%. Então são valores que de fato são substanciais, valor de diária entre 500 e 600 dólares. Ele se beneficia não só do corporativo, e hoje a gente já tem uma quantidade enorme de contas corporativas vinculadas ao hotel, mas ele também se beneficia na questão dos eventos. A gente tem ali um ballroom que consegue atender muito bem para eventos, a gente já tem uma quantidade grande de eventos sendo realizados ali nas dependências do hotel. Mas a gente, quando olha como um todo, a gente tem ali, além das contas corporativas, um grande propulsor de ocupação que é a Marriott. O canal de vendas da Marriott é um canal bastante potente, e quando a gente olha dentro do escopo que eles têm no mundo, eles têm uma relevância muito grande. A bandeira W é muito reconhecida, ela é high-end, então traz um público muito qualificado. E a gente consegue ver que dia de semana muito forte e final de semana já apresentando números também bem relevantes, aí com um público misturado entre estrangeiro e doméstico. Tem ali um atendimento grande também de empresas multinacionais. Então, assim, é um hotel que ele, de fato, já causa um barulho e vai ser um grande gerador de receita para a companhia nos próximos meses, eu diria. Ele caminha a passos largos aí já para break-even da operação e já começa a trazer resultado muito breve. E vocês têm uma estimativa assim, do quanto ele pode impulsionar em termos de indicador RevPAR do que vocês têm de hotel hoje dentro do portfólio? O que a gente tem de hotel, acho que a gente vai poder, eu até gosto de fazer isso, acho que tratar ele como um bicho diferente, até porque a gente tem, de fato, vendido as posições dos hotéis. Então a gente vendeu o Ibis, vendeu o de Fortaleza e agora estamos no processo de venda do Hilton. E o W a gente tem tratado ele um pouco diferente, porque é isso, o nível de tarifa dele é muito alto, o cliente corporativo ali é bem expressivo, ele consegue atrair muito cliente, turismo via bandeira Marriott /W. Então ali é um bicho bem diferente. E a gente vê com bastante, vamos dizer assim, otimismo o desempenho desse hotel. Acho que vai ser importante para o nosso resultado. Legal. E aí, voltando aqui para a cenário, a gente já abordou um pouco, mas queria reforçar aqui na sua percepção e da companhia. A gente teve nos últimos dias, né, um chacoalhão no mercado financeiro depois do tarifaço do Donald Trump. Isso aumentou o receio global de uma eventual recessão que pudesse ir além dos Estados Unidos e afetar, né, mais variados países e setores. E a gente, como não é uma ilha, corre um risco de eventualmente chegar até nós. Mas se a gente olhar hoje a foto, neste momento, a gente está falando de uma atividade ainda resiliente, um mercado de trabalho resiliente, mas com juro bastante restritivo para investimento. Se a gente assume aqui de que esse contexto global ele favoreça, se é possível a gente enxergar um copo meio cheio no cenário de recessão, né? Embora pensando em conflito de tarifário e recessão, acho que todo mundo perde, mas pensando que eventualmente isso possa acelerar um ciclo de afrouxamento monetário por aqui. Talvez não pelos melhores motivos, mas acelerar um processo de afrouxamento. Qual que é o cenário que vocês enxergam daqui para frente, né, eventuais impactos ou né, benefícios para a tese da HBR, considerando o que vocês estão assumindo de cenário base nos próximos 12, 15 meses? A gente tem trabalhado muito focado em trazer o melhor valor para a companhia. É uma afirmação genérica, mas eu vou entrar nos detalhes. O que isso de fato significa? A gente tem uma preocupação de endereçar a questão da alavancagem, a gente tem tentado fazer reciclagem de ativo, conseguido e vamos continuar, e a gente tem trabalhado a eficiência operacional e a gente tem, na questão do CAPEX, endereçando alguns adiamentos, algumas postergações, alguns cancelamentos, a gente está caminhando nessa direção.
E a gente trabalha com um cenário de que, obviamente, as coisas vão ficar assim pelo menos até 2025. Do nosso lado, a gente tem que estar atento às mudanças. Então, acho que o setor imobiliário ele também apresenta algumas benesses. Então, se você pegar um cenário local onde piore muito, o imobiliário acaba, de certa maneira, sendo ali uma ancoragem para a gente manter algum tipo de valor e acaba sendo um tipo de ação procurado pelos investidores. Eu acho o Brasil um país muito grande, a gente é uma fronteira agrícola relevante no cenário global e acho que a gente tem aqui as principais empresas do mundo. Então, quando a gente fala de imobiliário corporativo e consumo, eu acho que você tende eventualmente a ter algum tipo de ajuste num cenário muito ruim, mas você consegue manter ali uma certa estabilidade. Então, um pouco da nossa tese a gente está ali. O que a gente precisa fazer aqui como gestores é pilotar esse barco no meio dessas inconsistências. Se o cenário melhora, seja com uma mudança em relação à política fiscal e algumas ações, seja de um governo A ou de um governo B, a gente também tende a se beneficiar disso. Se os juros cair, é aquele copo meio cheio que eu falei da questão do CAPEX. Diferente, talvez, de outros players, a gente não vai ter que comprar nada mais caro, porque você, implicitamente, você acaba tendo as coisas... Bom, ninguém vai querer vender barato. Então, você começa ali para montar o seu portfólio, você vai gastar mais caro. E a gente, de certa maneira, já tem a nossa safra reservada. O que a gente vai precisar fazer é se readequar, achar o funding e aí dentro do setor imobiliário novamente, para financiar o nosso investimento para um novo ciclo. Então, do nosso lado, a gente monitora, obviamente, a gente é muito forte na questão de malls, então a gente acompanha a questão do consumo. A gente viu, por exemplo, na plataforma no ano passado, primeiro semestre, algum impacto das bets. A gente não vê, por enquanto, uma redução significativa do consumo. A gente vê algum pace um pouco mais devagar, mas na margem, nada muito relevante. Então a gente vê que o setor continua. É um pouco dessa história do pleno emprego, você ainda tem um certo consumo, são sinais meio que misturados de governo, alguns incentivos de um lado, mas o juro mais alto em outro. Então acho que se eventualmente a gente tiver uma redução de juros, e concordo com você, não necessariamente pelos motivos corretos, acho que a gente tende a se beneficiar um pouco mais, entendeu? E acho que ajuda a nossa tese mais ainda. E acho que é um pouco defensivo também nesse momento, se você acha que o negócio pode piorar muito, porque o ativo real, o tijolo, aí pegando um pouco do seu podcast, você tem o tijolo ali, no final do dia, você não tem um ativo financeiro, você tem um tijolo, você tem o físico. Isso tem muito valor para o investidor brasileiro, então a gente acaba pegando um pouco essa categoria do asset allocation. Perfeito. E pensando aqui na reta final do nosso podcast, a conversa tá boa, mas a gente já caminha aqui para os finalmente. Queria ouvir de você se há uma mensagem final distinta para o investidor que está posicionado já em HBR e quando a gente olha inclusive para valor patrimonial, há ainda um desconto significativo, né, entre o valor das ações olhando para esse indicador. E para aquele investidor que ouviu aqui os detalhes sobre a tese e enxerga como uma oportunidade de investimento também, qual que é essa mensagem que fica para esses dois públicos? Se há uma mensagem distinta ou se dá para unificar aqui uma mensagem única? É uma mensagem única. Acho que quando a gente olha a tese da HBR, a gente tem infinitas possibilidades. Acho que a gente vem mostrando comprometimento com o discurso, a gente vem em cenários desafiadores, executando a estratégia, tem um caminho de geração de valor e o que você falou, e aí sem dar nenhum tipo de guidance, mas de fato a gente tem ali uma quantidade de ativo dentro do book da companhia relevante, que o valor de mercado, por razões de mercado em si, não refletem um valor que a gente considera como justo. Então, vejo como atrativo e vejo ali como HBR como uma oportunidade de investimento, sim. Principalmente por ser ativo real, ativos bem posicionados, com muito boa localização. Esse é o discurso principal de qualquer pessoa. Se você conversar naquele almoço de domingo da família, sempre alguém falando de imobiliário
e essa pessoa vai sempre falar de localização, de estar bem posicionado, os melhores lugares para citar. E a HBR leva isso para o investidor, seja aqueles que já estão dentro do nosso papel, sejam aqueles que olham a tese e possam se interessar. Eu acho que ali, nessa classe de ativo, a gente deveria ser uma das empresas a serem consideradas. Então, acho que essa é a mensagem principal. Perfeito. Então, eu queria agradecer aqui a sua participação e a participação da companhia em si, deixar as portas do nosso estúdio abertas para futuras conversas, depois do próximo resultado, enfim, ou que você possa voltar aqui e conversar sobre a tese, e agradecer aos investidores que nos acompanharam até aqui, desejar a todos, né, uma excelente continuidade de dia. Se está assistindo à noite, de tarde, pela manhã, enfim, lembrando que fica gravado aqui no nosso canal e também disponível no Spotify. Alexandre, obrigado mais uma vez e, de novo, as portas aqui ficam abertas para que você possa voltar. Obrigado pelo convite, foi um prazer aqui falar para a sua audiência e a gente se vê. Estarei aqui novamente. Combinado, então. Valeu, pessoal. Este foi o Tijolo por Tijolo e a gente fica por aqui. Até mais.